Podem se assentar, queridos. Essa semana, a mãe da Leila, Dona Geralda, ela não resistiu, ela já estava com 97 anos, né? E 94, desculpe, só por 3. E deu uma AVC nela, ela não se recuperou, né? Então ela veio a falecer. Nós queremos orar pelo conforto, pelo consolo da Leila, da família. Essa semana também nos foi pedido oração para o seu Wagner, da Dona Idê, que já foi inclusive presbítero nessa igreja, e ele vai fazer uma cirurgia de um tumor na garganta, né? Que ele vai tirar. Também a Tirone, do Tiedim, ela também não está muito bem, né? Precisa das nossas orações, está na UTI. O Telê também, marido da irmã da Irone, irmã da Hermínia, também está com suspeita de diabetes, o seu olho, inclusive, ele não está enxergando muito bem. Queremos orar por Dona Nair, mãe da Quênia, que não está bem, está muito mal. A gente tentou fazer 2 visitas no hospital, mas por causa dessa pandemia, não nos é possível fazer, né? Os hospitais estão muito criteriosos, fechados com relação a isso. Queremos também orar especialmente por seu Geovaldo, o avô da Bruna. Ele está com um problema sério nos rins, né? Precisando realmente se fortalecer, e todos esses casos precisam de um milagre. Tem muitos outros casos, nós não temos tempo de citar. Toda semana a gente coloca nos grupos da igreja, né, vários casos, vários pedidos de oração. Mas nós queríamos pedir você para estar de pé agora, dar as mãos para o seu cônjuge, né? Eu não vou pedir para dar as mãos para os demais, mas se o seu cônjuge está do lado, nós vamos levantar um clamor. A palavra de Deus diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A Bíblia também diz: se 2 de vós concordarem na terra a respeito de alguma coisa, isso será estabelecido nos céus. A palavra de Deus diz: orando em todo tempo, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica a favor de todos os santos. Então, nos é pedido, inclusive faz parte da armadura de Deus, faz parte das nossas armas espirituais, a oração de intercessão, a oração de clamor, e é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Eu não sei se você tem algum amigo, conhecido, familiar, alguém da sua casa que está também precisando, não só de oração de cura, mas às vezes de libertação, às vezes uma oração na área financeira, né? Pastor Altamiro também, nosso grande amigo ali da Vila Formosa, está com pneumonia, pede as nossas orações. Vamos então estar levantando um clamor por essas vidas, amém, queridos? Pai, a tua palavra é clara quando diz: se nós concordarmos, será estabelecido nos céus. Nós cremos na sua palavra, a tua palavra é a verdade. Seja todo homem mentiroso e o Senhor verdadeiro, a tua palavra não volta atrás, e nós cremos que ela é real, que ela se concretiza. Por isso nós temos a ousadia de clamar a favor dessas vidas, as quais estão necessitadas de intervenção celestial, de um milagre. Pedimos na autoridade do nome de Jesus, que em cada um desses casos e aqueles outros casos que foram mencionados, que têm sido mencionados, pedimos a tua intervenção, pedimos que o Senhor venha operar, que o Senhor venha
tocar em cada uma dessas vidas, assim como um dia um anjo pegou uma brasa viva do teu altar e tocou nos lábios de Isaías e purificou seus lábios. Pedimos que o Senhor venha também enviar um anjo dos céus em cada uma dessas casas, intercedemos a favor de cada uma dessas vidas. Nos lembramos também da Cidinha, do Alfredo, que está tão mal, meu Deus, que está tão desenganada. Só o Senhor para realizar milagres, e nós apelamos ao Deus dos milagres nesta manhã, Senhor. Pedimos na autoridade do nome de Jesus, venha intervir na vida deles, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Opera, Senhor. Oh meu Deus, nós cremos que o Senhor é poderoso, não só para nos ouvir, mas não há impossíveis para o Senhor, e nós apelamos para o Deus do impossível, no nome do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Se você tem seu dízimo, sua oferta, sua primícia, o Rogério está lá atrás, o Moisés também, você pode se deslocar e passar na maquininha, você pode passar e entregar o seu dízimo lá atrás. Deus te abençoe. Pastor Cosme tem uma palavra de Deus para nós nesta manhã. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Só igreja, graça e paz. Amém? Glória a Deus. Encontre em sua Bíblia a carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Capítulo 2. Glória a Deus. Vamos pedir para Deus, nosso Pai, falar conosco, amém? Pai, no nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, nesse momento. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Ajude-nos a compreender a Tua palavra. Que tudo que procura roubar a nossa atenção, tudo que procura roubar a revelação da Tua palavra ao nosso coração, tudo isso declaramos amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus. E a Sua palavra, nosso Deus Todo-Poderoso, nos seja concedida agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um clima celestial, você nota? Não é tremendo? A gente canta a Ele a glória, a Ele a glória, e nós queremos que a Ele seja a glória mesmo, e nós notamos que Ele está recebendo a glória. Eu fico pensando, há pelo menos 2 estados que nos permite notar esse clima celestial. Um dos estados de espírito é quando nós estamos fervorosos, é quando nós estamos aquecidos, visitados por Deus, estamos caminhando com Ele. Então, todo o clima celestial a gente percebe, a gente fala, meu Deus, como Deus está nesse lugar. Um segundo estado que você percebe a presença de Deus e o que Deus está fazendo e derramando, é quando você está muito frio. Bastou uma manifestação de Deus chegar, você fala, nossa, tem algo diferente aqui. Logo você sente. Agora tem um estado de espírito que é terrível. Deus está sendo derramado e a pessoa diz, não, eu achei normal, tem uma igreja, ou tinha uma igreja cantando a Ele a glória, a Ele a glória, mas outros dias já cantamos também, eu acho isso muito normal. E quando você fala também, nossa, você viu que escândalo aquela situação assim, 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 ele diz, acho super normal. Ele não nota Deus, ele não nota os escândalos. A mornidão é terrível. Você conhece pessoas assim.
E é terrível viver essa vida. E isso não tem religião, isso é um estado de espírito. Jesus falou isso com a igreja dele. Não podemos ser mornos. Amém, igreja? Amém? Não podemos ser mornos. Eu não vim para falar sobre isso. Eu simplesmente discerni isso nesse ambiente que a gente está vivendo aqui, bebendo, né, da presença de Deus. Gostoso isso, amém? Não é verdade? Deus está aqui. Título, capítulo 2. Encontre aí. Vamos ler a partir do verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Glória a Deus. Dize estas coisas, exorta, repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo para nós, carta de Deus para nós, carta do Espírito Santo para nós. Verso 11 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia! Eu já queria começar sendo impactado por essa verdade. Aqui eu já quero começar a beber uma porção da verdade de Deus. Eu preciso entender, eu preciso guardar na minha vida, eu preciso propagar que a graça de Deus é manifesta não a um tipo específico, especial de gente, de homens, mas a graça de Deus é manifesta, salvadora a todos os homens. Deus está salvando a todas as pessoas. E quando diz que essa graça está manifesta a todos os homens, eu preciso dizer a todos os homens que aqui estão, e homens de forma genérica, homem, mulher, seres humanos, não é? A graça de Deus está manifesta para a sua vida hoje, agora, nesse momento. A você aqui, a você que em algum lugar nos assiste, nos ouve, recebe essa mensagem. A graça de Deus é manifesta de forma salvadora para você. Amém? Isso para mim é impactante. Para mim é impactante porque eu tanto preciso da graça, acreditar nela, saber que por causa da graça eu posso me levantar de novo, saber que por causa da graça eu posso continuar com Deus, saber que por causa da graça eu posso receber qualquer pessoa na qualidade de pastor que sou, trabalhar com qualquer um, desafiar qualquer pessoa que disser: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais condição ou condições. Então eu mostro essa palavra e digo para ele: olha, a graça de Deus se manifestou a todos os homens, salvadora. A graça de Deus é para você hoje. Então eu queria que você começasse a guardar essas palavras de Paulo. Pastor F disse: já limpou um, eu já sujei a outra. Rafael, se quiser, não sei se precisa. Então a graça de Deus, amados, é manifesta a todos os homens. Então, na qualidade de pastor, eu não preciso escolher que tipo de pessoa, que tipo de pecado ou de pecador eu preciso ou dou conta. Eu posso trabalhar, ou eu posso ajudar, ou eu posso motivar, ou eu posso discipular. Não, a qualquer um que na minha porta bater, a qualquer um que recorrer a mim, que me procurar, eu posso olhar para essa escritura, olhar nos olhos dessa pessoa e dizer: escuta, a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Você topa caminhar com ele?
de forma salvadora. E não importa onde nós estivermos, vivendo ou trabalhando. E a você que me ouve, eu não sei o seu estado. Agora mesmo eu falei de um estado de mornidão que é terrível, que não consegue discernir nem o celestial, nem o infernal. O estado de mornidão não consegue discernir onde Deus está, e não percebe nada que o diabo está fazendo. É terrível. É tudo muito natural, é tudo somente humano. E se você se encontra nesse estado de mornidão, que há muito tempo não nota Deus, não percebe Deus, não sabe o que é sentir a presença de Deus, beber da presença dEle, sair de um culto como esse mais fortalecido, mais crente, mais determinado, amém? Amém? Mais convicto. Para mim, irmãos, só presta assim. Se eu chegar em um culto como esse, participar, alguém está ministrando a palavra, eu estiver sentado e sair do mesmo jeito, não presta. Então eu vou para algum lugar que me move, que me motiva, porque se é crente que eu escolhi ser, então quando eu chegar em algum lugar onde os crentes estiverem reunidos e a palavra estiver sendo pregada, eu quero sair mais crente daquele lugar. Quantos querem sair mais crente? Quantos querem terminar mais crente? Amém? Então que você termine essa mensagem mais crente do que você é. A vida cristã é assim mesmo. Todos os dias nós encontramos algo novo em Deus para melhorar. Isso é estar vivo com Deus. A não ser que nós já alcançamos algum grau supremo de perfeição. Mas até lá, todos os dias encontraremos coisas novas para mexer no Senhor, amém? Mas de novo, verso 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Você se encontra incluído nessa verdade, amém? Amém? Então eu quero te dizer, você vai golpear o diabo com essa verdade. Se você tem achado que por causa da sua maneira de viver e de ser até hoje, até agora, até aqui, você é uma pessoa que não nasceu para ser crente, nem nasceu para ser santo, não nasceu para gostar das coisas celestiais, nasceu para gostar do que não presta. Se esse é o seu espírito, ideia ou pensamento a respeito de si mesmo, eu quero te dizer, abandona isso. Porque o que está salvando os homens é uma graça que se manifestou de forma salvadora. O grande inimigo seu e meu que Deus está nos salvando somos nós mesmos, é o nosso ego. Deus está nos salvando do nosso ego, amém, amados? Deus está fazendo esta obra tremenda, tá? O verso, então vou ler de novo o 11 e vou ler seguindo o 12, em seguida o 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A próxima palavra da minha versão diz assim: educando-nos. Quem sabe a sua diz ensinando-nos, amém? Mesmo sentido, educando-nos para que renegada, ou rejeitada, ou largada, ou abandonada, o que? As impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Aquelas pessoas que já andaram conosco e de repente não estão andando mais. Você se lembra quando ele começou, quando ela começou? Quem sabe essa pessoa desceu no mesmo dia que você as águas do batismo, teve uma experiência fenomenal como você, quando recebeu o Espírito Santo. Sempre vivemos experiências assim, não é? Me lembro quando eu me batizei, fui batizado, né? A gente fala me batizei, parece que a gente se auto-batizou, né? Me batizei. Quando eu fui batizado, e um dia desse, irmãos, 1985, alguém já era nascido aí? Eu estou vendo tanta gente cabeça branca fazendo assim, cabeça branquinha. Olha, naquela época,
Eu me batizei em um domingo. No sábado, tinha uma reunião na igreja que eu participava, e essa reunião era uma reunião de consagração das mulheres. E aí uma das irmãs falaram assim: agora eu quero chamar aqui à frente os irmãos, os jovens que batizaram na semana passada. Venha dar um testemunho. Meu Deus, e eu tenho testemunho para dar? Eu pensando comigo mesmo, né? Aí um rapaz pegou o microfone e falou muito eloquentemente, e dizia: o que eu gostava mesmo era de jogar bola. Agora o que eu estou chutando é a cabeça do diabo. E o pessoal: aleluia. Eu falei: nossa, depois de uma dessa, o que eu vou falar? E eu blá 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 blá, nem me lembro, eu me lembro muito bem, está vendo o que ele disse, mas o que eu falei nem me lembro, né? Mas dei o meu testemunho. Bom, amados, o fato é que a vida espiritual é assim, é um dia após o outro, se convertendo, tirando coisas daqui de dentro, amém? Colocando outras melhores aqui dentro. A vida espiritual é assim. Pouco tempo depois, aquele jovem estava desviado, que chutava a cabeça do diabo. Depois retornou, e hoje eu não sei como ele se encontra, realmente eu não sei. Mas o verso 12 está dizendo algo para nós aí. A graça, no verso 11, se manifestou, diga, a todos os homens, diga, a todos, ou seja, todas as pessoas. A graça de Deus veio, se manifestou. Não acredito, realmente não acredito, e falo com muita frequência isso aqui. Não acredito em uma seleção de Deus. Deus selecionou tais para a salvação e tais para a perdição. Não consigo enxergar. Eu enxergo que há uma graça manifesta para a salvação de todos os homens. E agora o verso 12 diz que essa graça nos educa. É o mesmo que nos ensina, como a sua versão. Eu poderia dizer também que nos prepara. Eu também deveria dizer: a graça nos orienta. Eu poderia dizer: a graça nos alerta. Eu deveria dizer: a graça nos chama a atenção. Eu posso dizer: a graça nos mostra o caminho. Eu posso dizer: a graça transforma a nossa cultura, nos acultura. Eu poderia dizer: a graça nos dá formação. É isso que está escrito aí. A graça faz isso. Agora preste bem atenção. A graça se manifestou a todos os homens, educando-nos. Agora o que vem a seguir não é o potencial de Deus em exercício, mas é o potencial do homem sendo usado. A graça se manifestou educando-nos, a fim de que nós, rejeitando as impiedades e as paixões mundanas, isso é Cosme que faz. A graça me orienta, o Cosme rejeita. A graça educa, a você homem, a você mulher, a você irmão, a você irmã. A graça te educa, a graça te ensina, a graça te alerta. Sabe aquela hora que você vem à reunião e você diz: essa palavra é para mim, Deus está falando comigo? É assim. É a graça de Deus tirando o homem de um caminho de morte eterna. A graça faz isso. A graça educa. Mas você, olha o que vem a seguir, mesmo o verso 12. O verso 12 então começa dizendo na minha versão: educando-nos para que, renegada impiedades e paixões. Cadê aquele irmão que já não participa comigo, contigo? Cadê aquele irmão que foi alvo desta mesma graça? Aquela irmã? Cadê aquela pessoa? Ele bebeu de fato, eu vi, recebeu de fato. Era inclusive, quem sabe, eram pessoas que nos edificavam com o testemunho, com a pregação, com aconselhamentos, com a vida. Mas cadê? Porque em alguma altura ou em alguma situação, em algum ponto da vida pessoal, ele deixou de rejeitar ou renegar a sua impiedade ou a sua paixão mundana. Você quer andar com Deus? O
levar a sério não é ser um crente careta. O levar a sério é deixar a graça educar. Deixa a graça falar com você. Ela vai continuar falando, saiba disso. Nas reuniões, na leitura bíblica, através de um irmão, de uma irmã, num bate-papo, a graça, ela é dinâmica. Em um livro que você compra, um bom livro, a graça, ela está tremendamente expressando. Na televisão, numa reunião como essa, às vezes em casa, a graça está fazendo o papel. Mas eu quero te dizer, você tem um papel, o seu papel é renegar impiedades, renegar paixões. Você vai ver isso de uma forma muito clara. Põe a sua mão aí, por gentileza, abra lá em Gênesis, no capítulo 4. Capítulo 4, você vai ver a graça falando e o homem deixando de interagir com ela. Gênesis 4. Gênesis capítulo 4. Você conhece a história de Caim e Abel, amém? Conhece? Lembra quando Abel matou Caim? Você lembra? Você lembra? Quando Abel matou Caim, não lembra não? Então você conhece a história. Caim matou Abel, né? Capítulo 4 de Gênesis, verso 3, diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. A primeira reação dele foi porque Deus não deu o mesmo valor àquilo que ele ofereceu, que ele ofertou, o mesmo valor que havia dado a Abel. Ele ficou chocado. Mais do que isso, amargurado. Eu quero aproveitar só um parênteses aqui. Tristeza não é somente um estado de espírito de uma coisa ou outra que não está dando certo. Muitas vezes tristeza é sinal número 1 de amargura no coração. Cuidado com tristezas nutridas, que nunca sai daí. Sim, você anda com Deus, você é crente, irmão e irmã em Cristo, mas tem uma tristeza aí. Toma cuidado. Às vezes é o sinal número 1 de uma amargura. Caim se entristeceu, Caim descaiu o semblante, e o verso 6 diz: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus sempre está perguntando qual a razão. Deus estava dizendo: qual é a razão, Caim, de não aproveitar a vida? Qual a razão, Caim, de não continuar o seu gozo? Você mora no Éden, você se relaciona com Deus. Qual a razão, Caim? Pergunta de Deus, o sentido é essa: por que, Caim? O jardim está abastado, frutífero, a saúde está em seu corpo. Por que, Caim? E se nós trouxermos essa mesma pergunta para nós e tentássemos responder: qual a razão de não estar melhor do que estou? O que se passa aqui dentro? Por que não estou melhor do que estou? E olhássemos no nosso entorno, tudo que Deus já fez, tudo que Deus está fazendo.
Às vezes nós iríamos encontrar uma dificuldade semelhante à de Caim. Como responder uma pergunta dessa? Realmente não tenho o que dizer, eu vou ter que falar: eu estou com inveja. Sabe, amados, tem problemas que nunca acabam, porque nós não queremos estar cara a cara com eles. Tem coisas que a gente tem que dizer para Deus: Deus, olha, o meu problema é inveja. E isso é muito feio e muito desconfortante falar isso para alguém, mesmo para Deus. Deus, olha, é horrível, mas o que eu posso dizer sobre mim é que a minha satisfação, a raiz dela é a minha inveja ao meu irmão. Eu não sei porquê, mas eu olho para ele, o perfil dele, a frutificação, a situação dele, parece que tudo para ele funciona melhor do que para mim. Caim estava no Éden, e lá no Éden a situação estava ruim para ele. Isso é a Bíblia mostrando para nós. Às vezes você pode não estar no Éden, mas a sua vida não é tão ruim quanto na sua concepção hoje, nos seus sentimentos hoje. Quem sabe hoje você poderia realmente estar dando muito glória a Deus pelo conjunto de coisas boas que já te acontecem, e no entanto tem uma tristeza aí. O porquê de Deus é somente procurando conduzir ao homem a verdade das suas reais experiências. Era para Caim dizer: pai, eu estou com inveja, me ajuda. Agora olha só, então eu quero que você veja nessa fala de Deus para Caim, eu quero que você veja o quê? A graça de Deus se manifestando a Caim, amém? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus estava se manifestando salvadora a Caim. Nesse momento a graça estava tirando Caim de um caminho mau, educando Caim. Para quê? Para que, renegada a impiedade, Caim trazia consigo uma impiedade. Ele queria resolver a inveja dele de uma forma ímpia. Como se resolve a inveja de uma forma ímpia? Vamos trapacear. Vamos colocar aquela pessoa que nós temos inveja dela embaraçada. Vamos tirar o crédito dela, vamos desacreditá-la perante essa classe que estão acreditando nela. É assim que os invejosos fazem. Vemos isso na política, vemos isso na igreja, vemos isso em nossos lares. Onde a inveja está e a impiedade a controla, nós vemos trapaças em todos os lugares. Então a graça de Deus estava sobre Caim, procurando edificar Caim, procurando ajudá-lo, não é? Aí, de novo, por favor, o verso 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Graça de Deus. Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Graça de Deus. O seu desejo será contra ti, mas a ti, potencial humano, cumpre dominá-lo. Amém? Estão entendendo? A graça educa. O homem nega impiedades e paixões. Vamos voltar lá para Tito. Você está conseguindo compreender isso, amados? A graça nos educa. E nós, com a educação da graça, com as orientações, com as pregações, com a luz que Deus vai nos dando na palavra dele, nós vamos deixando nossas impiedades e nossas paixões. É impossível viver sensata, justa e piedosamente. Esse é um perfil. Você está vendo que isso é um estilo de vida. É impossível viver sensata, justa e piedosamente enquanto não rejeitarmos impiedades e paixões mundanas. Cadê aquela pessoa que estava conosco no período da nossa conversão? Ou a impiedade, ou a paixão mundana o arrastou para longe
de nós e do nosso Deus. Infelizmente, foi o que aconteceu. Amém? Infelizmente, foi o que aconteceu. Agora, ainda há algo importante a se dizer nesse verso 12. É que a religião, ela tem andado a metade deste caminho. Ela tem realmente renegado as impiedades e as paixões mundanas. Mas ela não tem incorporado, vivido a outra parte. Ela não tem vivido sensata, justa e piedosamente. E o chamado do Espírito Santo para nós é que devemos, por um lado, renegar as impiedades e paixões mundanas, e por outro lado, devemos procurar cada vez mais ser sensatos, sensatos com a vida, sensatos com Deus. Eu disse aqui agora há pouco a você que tristeza é o sinal número 1 de amargura. Se você é sensato com a tua fé, com a tua vida eterna, esse é um vômito que você tem que produzir. Você tem que dizer: Deus dos céus, como eu sou invejoso, me perdoa, limpa meu coração da inveja. Sabe, amado, é assim que funciona. E a graça suficiente para todos nós fazer isso. Amém? E se há outro pecado, dê nome a ele, ele tem um nome. Chame-o pelo nome. Mas viva sensata, viva piedosamente, viva de forma justa. O verso seguinte. Então vou ler o 12. Educando-nos para que, renegados as impiedades e paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Agora, olha que propósito: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aleluia. A razão não é porque nós somos religiosos, não. E eu queria que você entendesse, o Espírito Santo está dizendo nesse texto para mim e para você: a forma de aguardar o Salvador é assim. Não é sendo um crente lá da Igreja de Cristo da Praça Dom Emanuel, não. A forma de aguardar o Salvador é deixar impiedades e paixões mundanas e ao mesmo tempo viver sensata, justa e piedosamente. São esses que estão aguardando o Salvador. Pedro diz lá na sua segunda carta, ele diz que os elementos serão todos abrasados e dissolvidos. Aí ele fala assim: se todas essas coisas hão de ser assim, amados, que tipo de pessoas não devemos ser em santidade e piedade? Então, nesse texto, Paulo está dizendo: essa é a forma de aguardar o Salvador. O verso seguinte, verso 14 diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e fazer o quê? A minha fala, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha, enquanto a minha parte, o meu papel é deixar impiedade e paixões mundanas, o do meu Salvador foi se entregar para que todo o pecado que um dia eu cometi pudesse ser perdoado. E ele se entregou pagando cada um desses pecados. Amém? Cada um dos meus pecados foram muito bem pagos pelo Salvador chamado Jesus Cristo. Amém? Cada um dos seus pecados foram muito bem pagos. De novo o verso 14: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de fazer alguma coisa, remir-nos, que é o comprar-nos de toda iniquidade, e purificar para si mesmo. Essa palavra purificar para si mesmo, povo exclusivamente seu, ele fala isso numa das mensagens que eu dei há poucos dias. Eu citei o último verso de 1 João capítulo 5, que João diz assim: filhinhos, fugi dos ídolos. Purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu
é tirar a nós, povo de Deus, de toda espécie de idolatria. É para que nós sejamos exclusivamente de Deus, amém? De nada mais, de ninguém mais. É para que você seja exclusivamente dele. A mornidão torna a concepção de eu posso ser de Deus, mas ao mesmo tempo eu posso ser daquilo e daquilo outro, eu posso andar com Deus e ao mesmo tempo eu posso andar com aquilo outro. A mornidão faz isso ser possível aqui no nosso entendimento. Mas o que Deus está fazendo é purificando para si, para Ele mesmo, um povo exclusivamente dele. Receba o que eu vou falar, não é uma profecia, é somente algo que eu vejo. Deus está fazendo isso, que nós estamos lendo aqui no verso 14. Há um povo sendo purificado, há um povo sendo trabalhado, burilado. Tem um povo, às vezes senta do seu lado, às vezes dorme contigo na sua cama. Esse povo está sendo melhorado. Tem coisas acontecendo no íntimo deste povo, valores sendo mudados. Deus está fazendo isso, não é uma profecia, eu estou vendo isso. Coisas que tinham tanto valor e coisas que eram muito difíceis estão sendo mudadas. Eu tenho visto pessoas que tinham dificuldade de perdoar, e perdoar não é uma coisa realmente simples, não é fácil. Sabe o que Deus está fazendo? Deus permitiu que essa pessoa passasse tantas experiências ruins, que essas pessoas estão vendo que o caminho da vida não é guardar mágoa, é se livrar dela perdoando, obedecendo o mandamento. Quem está fazendo isso? Ele está purificando para si mesmo um povo exclusivamente seu. Deus está fazendo isso nesses dias. Pessoas habituadas a certos pecados estão vomitando aquilo, estão com ódio, estão dizendo: eu não quero saber disso mais na minha vida. Estão falando francamente sobre as suas mazelas, os seus pecados, porque estão acreditando em uma graça salvadora. Quem está fazendo isso? Deus está purificando um povo exclusivo. Quando você entender que a exclusividade é a forma mais fácil de andar com Deus, você vai querer ser exclusivo, porque não tem outra forma. Então eu vejo isso nos aconselhamentos, nas minhas conversas. Deus está fazendo isso, Ele mesmo está fazendo isso. Coisas difíceis, e tenho visto pessoas já idosas tomando posições tremendas em Deus. Falo: Deus é o Senhor quem está fazendo essa obra. Entre nesse barco do Salvador, porque Ele tem olhado para você também. Entra nesse barco. Deseje Deus dessa forma. Ele está trabalhando em um povo para que seja exclusivamente dele. Deus não quer dividir o seu coração com o seu pecado favorito. Deus não quer dividir o seu coração com o seu ídolo favorito. Deus quer todo o seu coração. A forma que Deus te salvou não foi vivendo Ele mesmo quando andou aqui, sóbria, justa e piedosamente somente, não. Para que a sua salvação acontecesse, Ele viveu assim, sóbria, justa e piedosamente, e ao final Ele entregou a vida dele pelo pecado que você fez hoje, ou ontem à noite. Sabe aquele pecado que você fez ontem à noite? Foi por aquele pecado que Ele, o seu Salvador, morreu. É assim que as coisas são. Sabe aquele da semana passada? Foi para que você fosse salvo. Ele morreu por ele. E a graça está aqui. Se você quiser, Ele te recebe hoje. Aleluia! Você crê nisso, igreja? Aquele que quiser, Ele está recebendo hoje. Hoje o Salvador está
recebendo. Quero convidar a igreja a ficar de pé. O Rafael vai novamente com a Simone, aquela música, a Ele a glória, porque dele, por Ele, para Ele estão todas as coisas. Eu queria que você recebesse essa verdade. Quando nós olhamos para a nossa vida, para o nosso histórico, olha, pensa aí, faça uma revisão aí do teu histórico. Faça uma revisão de sua vida. Como é que está a sua vida, amado? Você está notando que a forma de Deus falar com você não é em tom de juízo, mas de misericórdia? Você está percebendo que o tom da mensagem não é juízo, mas é misericórdia? Em lugar de Deus dizer para mim basta, Ele está dizendo vem. Em lugar de Deus dizer já chega, Deus está dizendo a graça é manifesta, salvadora a todos, a você também. Esse é Deus e esse é o caminho. Agora você aceita? Se você aceita, você vai propor no seu coração: eu vou renegar toda a impiedade, eu vou rejeitar toda a impiedade e toda a paixão mundana. E aqui eu não quero tecer uma lista das várias paixões mundanas, porque o Espírito Santo, o lugar de atuação dele é em uma faculdade nossa que se chama consciência, ou como o Espírito Santo trabalha poderosamente na consciência. Eu não preciso te passar uma lista. Basta você querer. Ele vai despertar a sua consciência. Quanto mais sincero for o eu quero Deus, mais consciência você terá. É assim que Ele trabalha. A graça manifesta salvadora. O homem renega, rejeita as impiedades, as paixões mundanas. Queria dar um tempo se alguém quer se reconciliar com Jesus. Queria dar um tempo se alguém quer entregar a vida ao Todo-Poderoso. Queria dar um tempo, uma oportunidade se alguém, eu acredito, eu creio nessa graça, eu quero a minha vida aos pés do Senhor, eu quero o meu Salvador. Se você na sua casa quer, você vai se curvar e diante dele você vai nos procurar. Se você está aqui nesse salão e quer dizer e deixar sinalizado: eu quero receber Jesus, eu quero voltar para Ele, retornar para Ele, eu quero que você levante a sua mão, eu vou orar com você, eu vou abençoar a sua vida. Se alguém deseja, se alguém precisa, eu vou orar por você para que Ele te reconcilie com o corpo de Cristo. Levanta a sua mão e nós vamos orar por isso. Se há alguém, aleluia. Repita comigo essa oração, igreja. Senhor Jesus, eu estou voltando aos seus pés, à sua casa. Quero viver a sua vontade, quero andar contigo, quero a partir de hoje rejeitar as impiedades e as paixões mundanas. Eu não quero viver em nenhuma impiedade e nenhuma paixão mundana, mas somente com o grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o Senhor da minha vida. Aleluia. Pai, venha abençoar a igreja, venha abençoar o teu povo, venha levantar a casa da tua habitação, venha sustentar os seus filhos em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor. Se você acredita nisso,